Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Tô aqui hoje para fazer um vídeo de informações, um vídeo de notícias. Vamos falar sobre Dedé no Cruzeiro, esse assunto que tá dando o que falar. Vamos falar também sobre essa polêmica entrevista que o Tietê deu num canal aí no YouTube. E também vamos falar sobre Daniel Alves no São Paulo, que novamente entra numa polêmica com uma postagem no Instagram. Parece que nenhum dia muda o cotidiano do Daniel Alves. Antes da gente começar esse vídeo, então, vamos discorrer sobre os assuntos aqui. Eu vou pedir para que você, meu camarada, minha camarada que tá vendo o vídeo aí pela primeira vez, se inscreva no canal Esporte Coletivo e faça parte desse time aqui. O canal tá crescendo, eu tô muito feliz, muito orgulhoso por vocês estarem aqui, viu? E quem já tá inscrito, tamo junto. Deixa o like aí para dar aquela moral. Comenta comigo o que vocês acham desse vídeo. E vamos juntos. Obrigado por todos estarem aqui. Tô muito feliz. Bom, então, Dedé. O caso Dedé. Vocês ouviram isso aí? O caso Dedé. Caso Dedé. Justiça, vou ler aqui. Justiça dá 15 dias para o Cruzeiro pagar 330 milhões de reais para empresários em 15 dias. São 330 milhões para empresários em 15 dias de um time que está falido, de um time que está na segunda divisão e que não vai nem, acho que não vai nem subir para a primeira divisão. Claro que o Cruzeiro pode recorrer ainda, mas é gravíssimo, cara, é gravíssimo. Dá até tira um pouco do espírito de rivalidade, o espírito futebol, o espírito brincadeira. Acho que nem o torcedor do Galo deve estar feliz com isso, eu não sei, mas é uma coisa desesperadora, né? 330 milhões para empresários, a justiça dá ganho de causa para os empresários, o Cruzeiro precisa recorrer isso aí e cancelar isso, ou então sei lá. Claro que quando você deve, tem que pagar, mas não eu vou entrar no mérito se é justo ou se não é, mais 330 milhões para empresários de Dedé, um zagueiro que a história que tem no Cruzeiro é... Pensa bem o que ele ganhou no Cruzeiro, quanto ele jogou no Cruzeiro. O cara tá sempre no departamento médico. Lembro que teve proposta, acho que do Flamengo, quando o Flamengo monta aquele plantel de Jorge Jesus maravilhoso lá no Flamengo. E aí o Dedé, tipo assim, não ia sair do Cruzeiro porque ele era muito grato ao Cruzeiro, pelo que o Cruzeiro fez por ele na época das contusões e do departamento médico e tal. E ele fica lá. Só que agora, meu, vem uma brincadeira dessa aqui com os empresários de 330 milhões. Cara... Sério, não dá pra achar graça, não dá pra... Torcedor do Cruzeiro, assim, não sei como é que dorme, mas o torcedor que não é torcedor do Cruzeiro não dá nem pra achar graça. É sério, o negócio é pesadíssimo. Se é com o meu time, eu tô desesperado numa hora dessa aqui. Bom, pra encerrar o vídeo falando de Diniz e de Tietê, sobre a entrevista polêmica que o Tietê deu, tá dando o que falar essa entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre Daniel Alves, que novamente aparece nas redes sociais, tá treinando lá no campo do Corinthians. Ele aparece com uma postagem treinando com um gavião na foto. Ele coloca um gavião, uma figurinha de um gavião, ele coloca na foto dele. O gavião que para muita gente aí que viu a postagem, eu vi a postagem, pode simbolizar os gaviões da fiel torcida do Corinthians, estádio onde ele está treinando. E aí, mas assim, sendo isso ou não, são situações que podem perfeitamente ser evitadas. É que como se fosse, por exemplo, o Hernanes, o Kaká, o Rogério Ceni, o Lugano, que posta com um gavião, você já ia procurar o simbolismo do gavião no momento que o cara tá vivendo. Quando é o Daniel Alves, que constantemente afronta o São Paulo, afronta o torcedor são paulino, ele afronta, eu vou dar os exemplos rapidinho. Você fica pensando, ele tá de novo afrontando, né? Ele quando vaza um vídeo que ele tá num samba, num churrasco, e ele tá com o braço quebrado, não podendo jogar, ele vaza um vídeo tocando, acho que é pandeiro aquele instrumento, eu não sou muito bom, não conheço direito os instrumentos musicais. Ele tá tocando um instrumento que ele tá batendo com o braço quebrado, sabe? Então ele tá assim batendo, aí você já fica, né, o torcedor São Paulino fica totalmente incrédulo com a situação, fica totalmente desgostoso, enojado muitas vezes, e aí posta pra ele, dá aquela atacada, fala, pô, como é que você não tá jogando, você tá com o braço quebrado, tá batendo num churrasco, batendo um tantã aí, um pandeiro, tá batendo num pandeiro aí, qual que é a brincadeira? Aí ele pega e posta de novo um outro vídeo colocando assim, ó, tipo assim, e aí coloca a legenda, não pode ser feliz.
né? Ele estava sendo feliz naquele momento, o São Paulino ficou chateado, incomodado, porque ele estava batendo um pandeiro com o braço quebrado, não jogando com o braço quebrado, batendo num pandeiro num churrasco, e aí ele posta de novo aloprando que não pode ser feliz. É o tipo de cara que quando ganha as Olimpíadas, acabou e colocou a medalha no peito, vai dar entrevista, reclama do São Paulo publicamente quando os holofotes do mundo inteiro estão voltados para ele, né? Ele, o São Paulo nunca fez por mim o que eu fiz pelo São Paulo. Essa frase aí pega no coração assim, do São Paulino, porque como é que o São Paulo nunca fez por ele o que ele fez pelo São Paulo? Eu me pergunto o que ele fez pelo São Paulo, né? Qual que é o feito dele pelo São Paulo? Qual que é? Se no Paulista contra o Palmeiras ele não tava lá. O cara que mais entregou gols na era Diniz, na zaga ali, saindo no toquinho, perde pra Mirassol, Nacional e Lanús. Aquele jogo do River Plate, na Libertadores, que o River Plate estava 6 meses parado. O cara, quando tá aí no São Paulo, tem mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, ele vai para a seleção olímpica, para ser o vovô olímpico, realizar um sonho. Então eu me pergunto realmente qual que é o papel dele no São Paulo e o que ele tanto fez pelo São Paulo que o São Paulo nunca vai poder fazer por ele. Então, novamente, na minha opinião, uma afronta assim. Se não foi uma afronta, deveria ter pensado nisso e não ter postado. Na minha opinião só. Livre, Instagram dele é livre, faz o que ele bem entender, mas eu acho que poderia ter evitado, acho que é mais uma afronta sim ao torcedor São Paulino, ao time do São Paulo. Agora o assunto do momento. O Tietê dá uma entrevista lá pro Podpah, que é um programa de podcast, e aí ele fala pela primeira vez sobre o assunto daquela briga do Diniz, perninha, mascaradinho, que o Diniz passa do ponto ali com ele. E isso está gerando muito o que falar, porque o Diniz ele tá sendo hostilizado, bastante hostilizado, porque dizem que ele não é psicólogo não, que ele é um desequilibrado, tal. Tudo isso pode ser fato. Tudo isso pode ser fato. Só que fato também é que eram dois homens dentro de um campo de futebol, onde aquele tipo de discussão você tem com parente, com amigo, quem joga bola sabe. Esse tipo de coisa é normal dentro do campo. E o Diniz publicamente pede desculpas para ele, admitindo que passou do ponto. O Diniz hoje está no Santos e ele não está bem no Santos. Então é um momento ruim da carreira do Diniz. Essa entrevista do Tietê agora, meses depois, para mim soa como também uma situação muito desgastante para o Diniz, para o próprio Tietê, porque o Tietê ele coloca uma questão ali que o São Paulo ele perde o brasileiro meio que na conta disso. Ele não afirmou com essas palavras, mas ele fala que o vestiário todo ali ficou desgostoso com a atitude do Diniz, que os jogadores ficaram mais tristes e não sei o que e tal. Então o São Paulo, que liderava o Campeonato Brasileiro com tranquilidade em relação ao segundo colocado, depois passa por esse episódio Diniz versus Tietê, e aí o time do São Paulo não ganha de Botafogo em casa, não ganha de Ceará, não ganha de times assim que chegaram contra o São Paulo ali. O Botafogo chega rebaixado contra o São Paulo não ganha. O São Paulo toma um 5-1 do Internacional de Porto Alegre, jogando dentro do Morumbi, quando o Internacional era o segundo colocado, o São Paulo ainda era líder. É o vice-líder ganhando do líder de 5-1. Isso aí raramente nós vemos no cenário mundial do futebol. Então, abrir mão de um campeonato, jogadores do São Paulo, porque o Tietê declarou que o Diniz acabou com o ambiente quando faz aquela briga com ele, é uma coisa a se averiguar, no mínimo. A diretoria do São Paulo precisa averiguar isso. Quem são esses jogadores que abriram mão do campeonato para deixar o São Paulo perder quase que premeditadamente, porque estavam tristes, porque o Diniz brigou com o Tietê e no dia seguinte pede desculpas. É pesado. Acho que o Tietê podia ter evitado essa página aí. Eu sei que eu entendo o Tietê, foi pesado pro lado dele também. Ele fala que o pai dele ligou pra ele chorando, é muito triste. Mas tudo bem, isso aí, vamos passar a borracha. Vamos falar um pouquinho do Diniz agora. O Diniz ele tem enfrentado na sua carreira momentos de conturbação constante. Ele no Audax ele mostra uma ideia de futebol inovadora, né? Uma ideia inovadora. Ele vai para o Atlético Paranaense, onde o presidente do Atlético Paranaense diz que trocaria o time inteiro, mas nunca trocaria o Diniz, porque era um gênio. Até que ele põe o Atlético na zona de rebaixamento, ele é demitido, a mesma coisa acontece no Fluminense. Eu sempre conto essa história, não quero me alongar. Quando chega no São Paulo, ele coloca o time inexplicavelmente na liderança do Brasileirão, com 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Já tinha passado vergonha no Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, tudo. Vergonha.
Mas quando você lidera o Brasileiro, muito dessa vergonha ela era esquecida, porque o Brasileirão podia ser um grande um feito. E ele consegue perder totalmente ali o caminho do título e perde, é demitido e vai para o Santos. Quando ele chega no Santos, ele pega um trabalho ruim do Ariel Corran, ele substitui Ariel Corran, e o argentino lá, que nem era técnico de futebol a princípio, depois virou técnico de futebol, foi pro Santos para inovar, e aí o Diniz assume aquele trabalho e o time tem aquela repentina melhora, que é quando o Diniz realmente chega nos times, tem uma repentina melhora, é coisa pequena, mas tem uma melhora. Você fala, aqui tem alguma coisa aqui, os jogadores compram a ideia dele. Quando vai passando o tempo, ele já sai de Libertadores, sai de Copa do Brasil, sai de Sul-Americana, ele vai perdendo tudo. No Paulista não ganha, porque o Diniz ele é um cara que pra ganhar um título tá difícil. E eu vi um vídeo esses dias aí do rapaz do Futirinhas lá, que é santista, falando do Diniz, uma coisa que eu sempre falei, e eu achei bastante interessante ouvir novamente isso, que o Diniz ele poda a capacidade intelectual e criativa dos jogadores ao gritar tanto na orelha dos caras na beira do campo. Isso é muito grave se a gente pensar bem. É tipo você pegar o Ronaldinho Gaúcho e não deixar o cara jogar. Você pega o Messi e não deixa ele jogar, porque ele tem que dar aquele passe de primeira que o Diniz na cabeça dele é a única coisa correta a se fazer, ou segurar a bola na zaga contra um time do Flamengo que já tá ganhando 2-0 e ele fica tocando na zaga, entrega a bola pro time do Flamengo fazer os gols. Nunca é mera casualidade os gols que eles entregam atrás, os times treinados pelo Diniz. E aí você pega jogadores que podem performar muito mais e você não deixa ele performar porque você tá gritando, porque o cara tem que tocar de primeira. Pelé não jogaria com o Diniz nesse formato. Messi, Mané, Garrincha, então nem se fala, não poderia jogar nunca com o Diniz. Então são conceitos absolutamente deturpados de futebol, e não sou eu que estou falando, são os números dele. Os números dele são horrorosos, são patéticos. Tô até com dó do Diniz, porque o cara vai jogar a carreira dele no lixo se ele não mudar esses conceitos e nesse momento agora ainda está sendo visto como um vilão nacional porque o Tietê se incomodou profundamente com aquela bronca que tomou em campo. Cara, acho que não é por aí. A Tietê poderia ter conduzido a situação de uma maneira um pouco diferente. Ou aceita as desculpas ou não aceita. Trata o Diniz igual homem. Devolve o carinho na beira do campo ali ou no vestiário. Faz o que quiser. Mas falar isso depois, quando o Diniz está em baixa total ali no Santos, eu achei também que não valeu a pena. O Diniz é um cara do bem. Tá? O Tietê também é, mas o Diniz é um cara do bem. Acho que os caras deviam conduzir de uma outra forma e não num podcast publicamente aí pro Diniz, pro Tietê serem hostilizados por quem não entende. Acho que aí ficou ruim. Bom, mas o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal aí, não deixe de fazer isso não, que é muito importante. Eu fico muito agradecido, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!